Olá, esse é o 19º Seminário de Progressos da Universidade do Estado de Minas Gerais, 2022. Eu sou Jonathan Medeiros e estarei apresentando o meu projeto de TCC. Como tema do meu projeto, produção e gravação musical de um EP. Meu orientador, professor Dr. Guilherme Castro. Como problema, colocamos produzir um EP que dialogue com o universo da música pop. Objetivo geral: construir e lançar um trabalho artístico sob a forma de um EP, configurando um trabalho artístico pop, pesquisando as possibilidades para composição, gravação e produção musical nesse nicho. Objetivo específico: pesquisar estética e performaticamente o nicho da música pop, produzir um EP com 6 músicas autorais, planejar o seu lançamento e distribuição, apresentando um passo a passo do projeto de produção musical. Justificativa: a produção musical é uma atividade que envolve várias etapas distintas. Em muitos casos, cabe ao produtor musical realizar tantas ações específicas relacionadas à parte musical, como propor arranjos, instrumentos, timbres, equipamentos de gravação e etc., quanto às necessidades relacionadas à curadoria da arte, imagética e comercialização, de acordo com Beltrame, que diz: o campo da produção musical abrange todas as etapas pelas quais a música passa, até a sua divulgação, passando pela concepção, arranjo, gravação e divulgação. Estes, dependendo do tipo de produção, envolve outras pessoas e possuem diferente perspectiva sobre o trabalho colaborativo que permeia o processo de fazer música. Considerando que o conceito de produção musical é muito amplo, abrangendo não apenas questões musicais, mas também questões de mídia e marketing, o presente trabalho se concentra principalmente na parte de produção musical. Segundo Simon Fischert e Zagorowicz Tomás, a produção musical normalmente consiste em 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. No entanto, esses elementos podem ter formatos diferentes, dependendo principalmente do contexto em que são aplicados. Dependendo do projeto de gravação, as 3 etapas do processo de produção musical podem ser expandidas e subdivididas em várias etapas. Segundo Moylan, o projeto de gravação de música popular pode expandir as 3 etapas da produção musical em 8 etapas consecutivas. Agora irei apresentar os procedimentos metodológicos. Pesquisas estéticas e bibliográficas que abordem os temas de composição, arranjo, performance e produção da música pop. Fazer um levantamento de músicas do estilo pop, dance, eletrônica, piseiro e outros gêneros que possam servir de inspiração para a elaboração. Identificar elementos característicos de cada estilo, estabelecendo assim critérios de seleção das obras que servirão de referência para o trabalho. Organizar os temas das músicas de forma que facilite o entendimento do que será introdução, desenvolvimento, ponte, refrão e variações. Escrever as composições. Interpretar as canções em formatos básicos de gravação de áudio simples, para a observação e audição das composições e de todos os instrumentos, registrando assim todas as notas, dinâmicas e ornamentações que serão gravadas na versão final do fonograma. Inicia-se a pré-produção, onde serão selecionados músicos para a participação do processo de gravação. Então acontecem os ensaios individuais e ensaios coletivos. Depois fazer um levantamento de estúdios de gravações, definir o local. Então inicia o processo de avaliação, ouvindo as composições pré-produzidas, analisar se elas se encaixam no que foi proposto e definir os timbres finais. Agora inicia-se o processo de produção. Com todas as informações colhidas na análise anterior, inicia-se o processo de uma gravação vocal, base harmônica, rítmica utilizando violão, teclado, bateria e contrabaixo com auxílio do metrônomo. Serão contratados músicos para produzir cada processo instrumental. Vem a parte de execução dos arranjos finais, gravação de instrumentos ornamentais executando os temas, processo de mixagem, contratar um produtor musical para organizar a sonoridade, adicionando compreensão,
ambientação, efeito, equalização, volume e masterização. Entrando na parte gráfica, define conteúdo gráfico para o EP. Elaborar um projeto gráfico como imagem de capa, encarte, social media para a divulgação do projeto. Desenvolver textos a integrar o encarte. Providenciar imagens para compor a parte visual do projeto, que seria ensaio fotográfico. Prensar o EP e produzir a parte de impressão da capa e do encarte, gerando assim o produto final. Depois passaremos para o processo de registro das obras, fazer a seleção das distribuidoras digitais ou físicas, olhando o processo de marketing e divulgação, para então fazer a distribuição do produto final nas plataformas digitais ou em lojas físicas. Como metodologia de produção e de criação, baseamos no TCC do Israel Rogers Caetano Souza Fernandes, que tem como tema elementos e processos na geração de valores simbólicos e econômicos na produção musical de música pop. Como referência de produtores musicais, temos Max Martin, Pharrell Williams, Darkshield, Rick Bonadio e Pedro Sampaio. Como referência sonora de artistas, temos Britney Spears, Janet Jackson, Justin Timberlake, Usher, Pedro Sampaio, Barões da Pisadinha, Ruge, Anitta, Melim e Backstreet Boys. Agora irei falar do estágio atual do meu projeto. Atualmente meu projeto já está em andamento, como inicialmente pensado em 6 músicas para a produção de um EP de música pop. Além das músicas autorais, para o processo de composição e principalmente produção musical, foi necessário a participação do compositor e produtor musical Israel Rogers. Dessas 6 músicas, todas já estão com a letra, composição e as bases rítmicas prontas. Foram gravadas a voz de 4 músicas, sendo que uma dessas 6 músicas já está toda produzida, como um projeto piloto. As outras 3 músicas que já estão com a voz gravada estão em processo de produção, mixagem e masterização. Outra parte do projeto também que foi realizada foi os ensaios fotográficos para o material visual de divulgação como capa da música e do álbum. Próximas etapas: fazer a gravação da voz das últimas músicas e fazer o processo de produção, mixagem e masterização. Finalizando assim o processo final, prensar o EP para gerar o produto final, fazendo um registro das obras, distribuidoras físicas e digitais, marketing e divulgação e distribuição do produto final nas plataformas digitais e nas lojas físicas. Aqui deixo a bibliografia para vocês estarem dando uma olhada. Aqui encerro então a apresentação do meu projeto de TCC. Espero que vocês tenham curtido. Deixo aqui meu contato para eventualmente dúvidas, questionamento. Estou à disposição para responder. No mais, muito obrigado.